Plenário do Supremo arquiva inquérito contra banqueiro André Esteves. As apurações não haviam revelado elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. Procuradora-Geral da República denuncia ex-ministro Gedel Vieira Lima e outras 7 pessoas pelo crime de peculato. Quem não votou no primeiro turno das eleições tem até amanhã para fazer a justificativa à Justiça Eleitoral. Se eles tiverem alguma documentação comprobatória, eles têm o prazo de 60 dias após cada turno para apresentar esse requerimento com os documentos comprobatórios ao juiz eleitoral. O que é a publicidade infantil abusiva? Você vai ver o que diz a lei e a psicologia. Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo arquivou na sessão de hoje o inquérito contra o banqueiro André Esteves. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, André Esteves faz parte do banco BTG Pactual. E nesse inquérito ele era acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, entre outros pontos, Esteves teria tentado comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó. Este caso estava sendo investigado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas em 2017 os ministros decidiram desmembrar. E o caso dele, então, passou a ser analisado pela Justiça Federal de Brasília. Na sessão de hoje, então, os ministros julgaram um recurso que foi apresentado pela defesa de Esteves. Todos os ministros consideraram que este recurso era incabível, mas, por maioria, 5-4, determinaram o arquivamento das investigações contra ele por considerar que não havia aí indícios de que ele teria praticado esses crimes. Vamos, então, acompanhar a reportagem. André Esteves chegou a ser preso em novembro de 2015. Segundo a denúncia, o banqueiro do banco BTG Pactual supostamente integrava a organização criminosa criada pelo MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro. O grupo atuava na Câmara dos Deputados para influenciar, mediante o recebimento de propina, a votação de medidas provisórias. Esteves também teria tentado comprar o silêncio de Nestor Severó para que o ex-diretor da Petrobras não denunciasse um empresário. Para o ministro Marco Aurélio, Esteves não está entre os denunciados e nem existem provas para continuar com as investigações. A própria Procuradoria-Geral da República admitiu não haverem às apurações revelado elementos sobre o envolvimento efetivo, nesse episódio, de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli seguiram o relator. As apurações não haviam revelado elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. O processo está parado há mais de um ano, sem que nenhum fato novo tenha sido suscitado contra o embargante. Dá a impressão de que essa norma é um invento agora liberaloide. Não. Essa norma do habeas corpus de ofício já está no Código do Processo Penal, na sua redação original. Por outro lado, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber foram contra o arquivamento. Para eles, como o caso foi desmembrado em 2017 e estava sendo analisado pela Justiça Federal de Brasília, caberia a essa instância decidir arquivar ou não. Minha compreensão é perceptível que, a rigor, aqui há um intento de rediscutir os pontos já enfrentados, o que, em meu modo de ver, não tem acolhida no âmbito de embargos de declarações. Que deve o juiz da 10ª Vara verificar se os fatos efetivamente são fatos novos, distintos. Se não forem, acho que caberá a ele arquivar. Porém, não penso que a essa altura possa caber ao Supremo fazer essa avaliação. Houve a declinação da competência, o juízo competente,
o ora recorrente não é detentor de prerrogativa de foro nessa Suprema Corte. O juízo de origem, a quem declinada a competência, na minha compreensão, é que deve apreciar a matéria. O tribunal decidiu pelo desmembramento, decidiu, portanto, que haveria a jurisdição plena do órgão judicial ao qual declinado. E quem está aqui para falar sobre a sessão é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. O julgamento do pedido de revisão do deputado João Rodrigues começou a ser visto hoje, mas não foi concluído, né? Vai ficar para a próxima sessão. Exatamente, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que pediu um pouco mais de tempo para analisar, mas também em razão de uma solenidade que havia sido marcada para as 16 horas e a sessão acabou seguindo sem intervalo e terminando um pouco mais cedo. E como as discussões estavam bastante acaloradas e já era a vez do ministro Dias Toffoli votar, ele pediu vista, mas prometeu que talvez na próxima semana esse julgamento seja retomado a partir do seu voto vista. Mas o deputado federal João Rodrigues, ele foi condenado pelo TRF da 4ª Região do Rio Grande do Sul por 2 crimes que envolvem a lei de licitações, dispensa de licitação fora daqueles casos previstos na legislação e fraude à licitação. E ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 3 meses de reclusão. A defesa buscou aqui no Supremo Tribunal Federal, entrou com um pedido de medida cautelar numa revisão criminal para suspender os efeitos da decisão da primeira turma que mandou que ele cumprisse essa pena imediatamente, dando início à execução da pena até que a revisão criminal fosse efetivamente julgada no mérito. O relator dessa revisão criminal e desse pedido de medida cautelar é o ministro Gilmar Mendes, que foi o primeiro a votar. O ministro Gilmar Mendes entendeu que os argumentos trazidos pela defesa eram plausíveis, conheceu dessa revisão criminal, entendeu que a revisão criminal era cabível diante dos argumentos trazidos de que ele não poderia cumprir a pena em razão de uma prescrição alegada, e ele reconheceu que isso efetivamente aconteceu e deferia a medida cautelar para que ele pudesse responder ao processo em liberdade. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou também no mesmo sentido, até mesmo, ele disse, para possibilitar que esse deputado federal reeleito nesse último pleito eletivo pudesse ser diplomado como deputado federal mais uma vez para a próxima legislatura, e seguiu também o voto do relator. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma questão para se discutir uma preliminar de conhecimento dessa revisão criminal. E ele entendeu que o que se buscava nessa revisão, nesse pedido de revisão e também com a medida cautelar, era rediscutir a matéria que já havia sido decidida, na verdade, contra uma decisão da primeira turma, que não havia conhecido um recurso especial que estava no STJ, mas que subiu ao Supremo em razão da diplomação do deputado federal. E contra essa irresignação, o deputado entra com o pedido de revisão como se fosse um recurso. E o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não havia fundamentos nem previsto na legislação e nem muito menos no regimento interno para a propositura da revisão criminal e que também não via de forma alguma a prescrição alegada naquela revisão criminal. E acabava não conhecendo, entendeu que não era cabível a revisão criminal. Outros 5 ministros seguiram esse mesmo entendimento. Então, até agora, nós temos 6 votos junto com a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que não é cabível a revisão criminal, e aí ficaria mantida a decisão do TRF, contra 3 votos dos ministros que a conheciam, exceto o ministro Marco Aurélio, não deferia a medida cautelar, apenas o ministro Gilmar Mendes. Mas, como eu disse, esse julgamento deve ser retomado na próxima semana, com o voto vista do ministro Dias Toffoli, vamos ter que aguardar. Obrigado, Karina. Ótimo, até amanhã. Até amanhã. Começou hoje o curso de formação continuada, o juiz e os desafios do processo coletivo. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do seminário. Serão 3 dias de curso para 50 magistrados federais e estaduais de todo o país. As aulas são ministradas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. O principal tema abordado é o papel do juiz e do Poder Judiciário na interação e articulação com os demais poderes, além do impacto social de decisões. Hoje, na cerimônia de abertura, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância do juiz sempre estar atento com a realidade de outras áreas para ter mais coerência no impacto de decisões judiciais. É a necessidade de também nós fazermos cursos em que
nós conheçamos um pouco mais a realidade. Trazer pessoas para falar das questões que estão acontecendo em outras áreas além do direito, né? Economia, área social, área cultural. Eu penso que é muito importante para a formação do magistrado, principalmente porque a nossa socialização se dá dentro da carreira. E, nesse sentido, é importante que nós tenhamos também um contato aí com o estado da arte, das ciências em geral, e tenhamos também aí um conhecimento para saber a consequência das nossas decisões. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o deputado federal Lúcio Vieira Lima, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, a mãe dos dois políticos, Marlúcio Vieira Lima, e outras 5 pessoas pelo crime de peculato. O grupo é acusado de se apropriar de recursos públicos destinados ao pagamento de salários de secretários lotados no gabinete do parlamentar. A prática foi apurada em inquérito instaurado em decorrência de outra investigação, a referente aos 51 milhões de reais encontrados em setembro do ano passado em um apartamento da família em Salvador. Ainda em 2017, os irmãos foram denunciados por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na denúncia protocolada hoje, Raquel Dodge destaca que, conforme ficou comprovado, a origem do dinheiro apreendido era de crimes antecedentes distribuídos em 3 grupos, sendo 2 ligados a práticas de corrupção e que são objeto de apuração no âmbito das operações Lava Jato e Cui Bono. O terceiro grupo é referente a peculato decorrente da apropriação por parte da família Vieira Lima de até 80% dos salários dos secretários parlamentares. O relator da denúncia no Supremo, o ministro Edson Fachin. E a Procuradora-Geral da República anunciou a posse de novos procuradores durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. A Raquel Dodge também falou sobre um acordo de cooperação entre membros da Lava Jato da Suíça e do Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, anunciou a convocação de 17 novos procuradores durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Os conselheiros decidiram os locais de atuação dos aprovados no 29º concurso. Nós tínhamos a perspectiva de dar posse a 7 colegas, mas na semana passada eu fiz uma série de reuniões com os procuradores gerais do MPU, solicitando a eles que cedessem vagas originalmente previstas para dar posse a membros na carreira de cada um desses órgãos e obtivemos, e para mim eu fico muito satisfeita de comunicar, mais 10 vagas. Durante a sessão, Raquel Dodge também informou sobre o acordo de cooperação no âmbito da Operação Lava Jato, entre procuradores da Suíça e do Brasil, que fazem parte da força-tarefa responsável pelas investigações nos 2 países. No total, até hoje, foram 388 processos de cooperação Brasil-Suíça e estão ativos, nesse momento, 95 pedidos feitos pelo Brasil e 82 pedidos feitos pela Suíça. E daqui a pouco, o que é publicidade infantil abusiva? Tudo aquilo que é excessivo e que acaba induzindo a criança ao consumo, a uma atitude consumista. Se a propaganda já seduz os adultos, imagina as crianças, que podem ser persuadidas com mais facilidade. E o problema maior é quando a publicidade infantil é abusiva. Entenda na reportagem de Viviane Novaes. É apelo ao consumo para onde se olha. Para levar uma criança ao shopping, é preciso botar a mão no bolso. Mas, para chamar a atenção do consumidor, alguns fabricantes fazem associações do produto com um mundo fantasioso. Tudo aquilo que é excessivo e que acaba induzindo a criança ao consumo, a uma atitude consumista de alimentos, por exemplo, que não são saudáveis, ou de objetos que não são pertinentes até à faixa etária também, e que vem associado com uma promessa de satisfação que não é real, estão criando, na verdade, condicionamentos nessa criança e violando a própria capacidade que ela ainda não possui de ter defesas frente a isso. É a publicidade infantil abusiva. O advogado Benjamin Barros conta um caso que foi parar nos tribunais. A empresa comercializava os produtos dela e dava um brinde, que era um relógio.
e a criança ia juntando, eram vários tipos de relógios. E aí chegou ao ápice de ter uma das propagandas em que a criança adquiria esses produtos, mas nem sabia olhar qual era o horário. E aí o STJ confirmou a condenação dessa empresa, entendendo que houve uma propaganda, uma publicidade abusiva, que induzia a criança a consumir sem de fato saber o que era aquilo, sem de fato precisar disso. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor diz que toda publicidade enganosa ou abusiva é proibida. Uma das definições do Código para abusiva é aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. E como os pais podem evitar que as crianças sejam levadas a consumir objetos e alimentos por propaganda abusiva? Os psicólogos dizem que podem ser tomados alguns cuidados na criação de quem ainda não tem muito discernimento das coisas. Estimular a questão da troca de brinquedos, pode ser até troca de roupas também, a família, ou troca de livros também. Estimular a doação, ganhou um presente novo, fez a festa de aniversário, ganhou presentes, vê o que você tem que você possa doar para uma instituição de caridade e leva a criança também para que ela possa encontrar outras formas de satisfação que não seja de consumo. Então, ela vai poder desenvolver uma postura mais consciente frente à vida, sentindo-se capaz de fazer uma outra pessoa feliz. E uma outra estratégia também é fazer com que a criança possa desenvolver um consumo consciente, às vezes levando o dinheiro que ela tem, às vezes de uma mesada, dando limites a essa criança para que ela possa perceber o que ela pode comprar, se é adequado, se ela precisa, porque ela não tem esses filtros. Quem não votou no primeiro turno das eleições tem até amanhã para fazer a justificativa à Justiça Eleitoral. O eleitor que não estiver com o cadastro regularizado fica impedido de tomar posse em cargo público, fazer matrícula em instituição de ensino superior e até de pegar alguns tipos de empréstimos bancários. O papelzinho guardado junto do título de eleitor é o que comprova que Silvana votou no segundo turno das eleições deste ano. Mas e no dia 7 de outubro, na votação do primeiro turno? Bem, a médica não conseguiu participar do pleito nesta fase porque estava fora do Brasil. Para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral, ela foi a um cartório para justificar a ausência. Sabendo que eu teria que justificar, eu entrei na internet, na página da Justiça Eleitoral, e me informaram lá nesse site que eu deveria preencher essa via aqui, que é requerimento de justificativa eleitoral. Daí eu peguei, preenchi e hoje eu estou aqui para justificar a minha ausência do primeiro turno. Esse foi o mesmo motivo que levou Luzilene ao cartório. Ela mora no Piauí, mas nos dias de votação estava em Brasília e não conseguiu votar. Quando eu fui justificar, eu esqueci de levar a identidade. Eu achei que só que com o título resolvia e não resolveu. Aí é por isso que hoje eu estou aqui. O eleitor que não votou no primeiro turno pode fazer a justificativa até o dia 6 de dezembro. O prazo vai até o dia 27 deste mês para quem não votou no segundo turno. Para esses eleitores que não votaram e não justificaram no dia da eleição, né, se eles tiverem alguma documentação comprobatória, eles têm o prazo de 60 dias após cada turno para apresentar esse requerimento com os documentos comprobatórios ao juiz eleitoral da sua zona eleitoral, né, de inscrição. Quase 30 milhões de eleitores não votaram nas eleições de 2018, cerca de 20% do eleitorado brasileiro. Depois que reabriu o cadastro, né, a partir do dia 5 de novembro, a gente está com um movimento muito grande de eleitores, todos os dias, né? O cartório funciona do meio-dia até às 18 horas. E nesse período todo, até umas 5 horas, 5h15 mais ou menos, o cartório está sempre lotado. A justificativa pode ser feita pela internet no sistema Justifica. É necessário preencher um formulário online com informações pessoais, declarar o motivo da ausência e anexar um comprovante. Outra opção é imprimir o requerimento de justificativa eleitoral e enviá-lo pelos correios para o juiz da zona eleitoral ou ainda entregá-lo pessoalmente em algum cartório eleitoral. Quem não justificar a ausência na votação fica em débito com a Justiça Eleitoral. Pode ter que pagar uma multa e ainda fica sujeito às restrições previstas em lei, como ficar proibido de tirar o passaporte e ficar impedido de se matricular em estabelecimento de ensino superior.
Quem não votar em 3 turnos seguidos, não apresentar a justificativa e não quitar as multas, pode ter o título de eleitor cancelado. Eu acho importante, entendeu? Porque você vai estar em dia com você e com a justiça. E daqui a pouco, apresentada a proposta de acordo para a solução de impasse entre os aeronautas e empresas aéreas. A proposta de acordo entre trabalhadores e empresas aéreas foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. Governadores do Nordeste se reuniram agora no final da tarde com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Eles pediram agilidade no julgamento de 3 ações que tramitam no Supremo. Um dos processos é sobre o salário educação e questiona o não cumprimento de um artigo da Constituição. A partilha dos recursos deve ser proporcional ao número de alunos dos estados e municípios. A outra ação é sobre o não repasse de recursos da União aos estados do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Mas, segundo os governadores, a situação mais grave é a do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que também não foi repassado aos estados. Nós estamos falando de 14 bilhões de reais e, passando esses valores por estimativa e não pelo valor efetivo, gera, na verdade, uma retenção de parte significativa das receitas. O estado como o Piauí, por exemplo, agora em setembro, foram 65 milhões a menos da receita que era devida ao estado. Isso desequilibra os estados. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, disse que vai colocar as 3 ações na pauta do começo do ano que vem. No caso do Fundo de Participação, o ministro concordou em intermediar um diálogo com o presidente Michel Temer. Com isso, a gente dá agilidade, com isso, a gente evita que haja uma quebra de braço de qualquer julgamento que venha a gerar, quem sabe, até a classificação de crime, não contra a administração pública, crime de responsabilidade. Ou seja, nosso objetivo não é criminalizar ninguém, nosso objetivo é reparar em favor da população que representamos. A vice-presidência do TST apresentou hoje proposta de acordo para solucionar o impasse entre os aeronautas e as empresas aéreas. Pelo texto, todas as cláusulas sociais da atual Convenção Coletiva de Trabalho serão preservadas. A proposta de acordo entre trabalhadores e empresas aéreas foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, após o recebimento de pedido de mediação e conciliação feito pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Na proposta, o ministro sugere a reposição dos salários e benefícios, inclusive das diárias, pela inflação do período medido pelo INPC. A manutenção da Convenção Coletiva de Trabalho de 2017 e 2018, nos exatos termos, sem alteração das cláusulas sociais. O ministro considerou que não há perdas financeiras, já que assegura reajuste pela inflação sobre salários e todos os benefícios, inclusive as diárias. E que também não há qualquer contrapartida por parte dos aeronautas em favor das empresas aéreas. Segundo o ministro, do ponto de vista dos aeronautas, a proposta representa resultado melhor do que ocorreria caso a matéria fosse levada a julgamento. E entendeu que a pretensão do sindicato de insistir na inclusão de novo parágrafo na cláusula das madrugadas de modo a limitar o início da jornada em determinadas circunstâncias inviabiliza o acordo. O Sindicato Nacional dos Aeronautas tem até o próximo dia 10 para se manifestar sobre a proposta. Já as empresas aeroviárias, até o dia 11. Foi possado hoje o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz José Dezina da Silva. Repórter Daniel Vasques, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Daniel, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A cerimônia, a sessão solene terminou agora há pouco. O novo ministro passa a ocupar a vaga reservada a magistrados de carreira da Justiça do Trabalho. A vaga foi aberta após a aposentadoria do ministro Fernando Eizuono, em
março deste ano. Durante a cerimônia, Luiz José Dezena da Silva foi agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. O ministro é natural do município de Águas da Prata, em São Paulo. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e acumula experiência como advogado e juiz do trabalho de primeiro e segundo grau. Dezena começou a carreira de juiz do trabalho em 1990 e desde 2010 era desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo. Lá foi juiz auxiliar da Presidência e da Corregedoria Regional, além de ter integrado a Comissão de Jurisprudência. O Senado aprovou a indicação de Dezena para o cargo de ministro do TST em outubro deste ano. Voltamos com você, William. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, conta pra gente quais são as últimas. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do Rio de Janeiro. A Procuradoria Regional Eleitoral pediu a cassação do prefeito Marcelo Crivella ao TRE. Motivo: uso indevido da máquina pública e abuso de poder político. Segundo o Ministério Público, Crivella promoveu um evento com a estrutura do Palácio da Cidade, que é a sede do governo, para beneficiar a candidatura de Rubens Teixeira a deputado federal. A Justiça do Maranhão determinou: o município de São Luís deve adotar medidas para se retomar o uso público do calçadão e da Praça do Sol no prazo de 180 dias. É que esses espaços foram ocupados por barracas e pela venda de bebida alcoólica. A Justiça determinou ainda que a Prefeitura faça um recadastramento dos comerciantes e elabore contratos de concessão e permissão. E a 14ª Vara Federal de São Paulo determinou que todas as salas de cinema do país tenham tecnologia para que os portadores de deficiência visual e auditiva compreendam os filmes. Essa medida passa a valer a partir de março do ano que vem. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público Federal. É isso, o giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.